Diz assim o texto, versículo 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus, queremos antes de tudo te pedir perdão pelos nossos pecados, Pai, mas queremos pedir que o Senhor venha, Pai, e falar aos nossos corações nesta noite. Que Teu Espírito Santo, Senhor, olhe para nós com olhar de compaixão, de misericórdia, através do reflexo da cruz de Cristo, através do sangue derramado da cruz de Cristo. Que o Senhor venha agir conosco com favor, graça e misericórdia, glorificando o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o que de fato nós comemoramos no Natal? O que nós pensamos acerca do Natal? O que há em sua mente acerca do Natal? Nós temos que entender, meus irmãos, que o que nós mais no Natal e aquilo que a própria Escritura evidencia no Natal é a respeito do próprio Deus, da natureza de Deus, dos atributos de Deus. O nascimento de Cristo traz princípios e ensinamentos a respeito dos atributos de Deus. Mais do que isso, o próprio Deus revela esses atributos através do nascimento de Jesus Cristo. Aliás, toda a vida de Jesus foi revelar quem Deus é, aonde culminou na cruz de Cristo, demonstrando o profundo amor de Deus pelas ovelhas. Nesse sentido, meus irmãos, este texto de Mateus e Jesus Cristo vem trazer aqui uma demonstração clara de quem Deus é, acerca dos atributos de Deus, das características de Deus. E esse é o tema da mensagem desta noite, os atributos de Deus revelados no nascimento de Jesus Cristo. E o primeiro atributo de Deus, meus irmãos, que o texto nos mostra, que a narrativa nos revela, é a respeito do poder de Deus. O nascimento de Jesus Cristo revela o seu poder, ou o poder do próprio Deus. Versículo de número 18 relata sobre isso. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Eis aqui o poder de Deus, eis aqui a ação sobrenatural de Deus, porque Maria, ela era uma virgem ainda. Alguns estudiosos, teólogos, tentam dizer que, especialmente alguns de ala liberal, dizer que virgem aqui significa uma moça jovem, não necessariamente uma mulher virgem. Meus irmãos, o texto é claro, que deixa claro que Maria, de fato, ainda não tinha tido relações com o seu santo. Foi uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Foi uma ação sobrenatural de Deus. De todos os atributos de Deus e todas as ações sobrenaturais de Deus da história, esse aqui nós podemos dizer com certeza que foi o maior. Foi um evento maior do que Deus abriu o mar vermelho. Foi um evento maior do que as curas operadas pelo próprio Cristo. Porque aqui o próprio Deus veio habitar no ventre de Maria. E não existe algo tão maravilhoso e tão poderoso do que isso. Você imagina o Criador dos céus e da terra se tornar um menino, um feto, e habitar no ventre de uma mulher? Isso é o poder de Deus. O nascimento de Jesus traz lições poderosas a respeito de quem Deus é. Nos traz ensinamentos poderosos, e um deles é de que Deus, Ele é onipotente e Ele pode todas as coisas. Então, o primeiro atributo de Deus revelado no nascimento de Jesus Cristo é o poder de Deus através do nascimento de Cristo, sendo Maria ainda virgem, através do Espírito Santo, habitando ou gerando Jesus no ventre de Maria. Meus queridos irmãos, o segundo atributo de Deus revelado de Jesus Cristo é acerca do amor de Deus. O seu amor é um outro atributo revelado no nascimento de Jesus Cristo. Esse amor de Deus foi revelado, em primeiro lugar, no cuidado que ele teve com o próprio José, porque José, de fato, ficou preocupado. Você imagina um casal de noivos, em que a moça é jovem e virgem,
e de repente o noivo descobre que essa jovem está grávida. Se em nossos dias isso é escandaloso, o que se esperava na situação daquela, no Oriente Médio, numa mentalidade judaica daquela geração? Aí você diz, pastor, o que iria acontecer é que a sociedade iria olhar torto, iria ficar com preconceito. Não, meus irmãos, o que iria acontecer é que Maria seria apedrejada. Se você tem dúvida, depois você leia Deuteronômio capítulo 22. A noiva, se ela tiver relação com outro homem, e não com o seu noivo, antes do casamento, ou que seja depois, é digna de morte, de apedrejamento. Como José iria explicar isso para aquela sociedade que não foi gerada através dele? Como? Ele ficou inquieto, ele ficou ansioso, ficou preocupado com a própria Maria. Se preocupou com Maria. Mas Deus demonstra o seu amor no cuidado com José, consolando José, no versículo de número 19 e 20. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Nós temos que, quando o texto fala José, esposo de Maria, Maria, mulher de José, dá uma impressão de que eles eram casados, mas não eram ainda. Mas era assim que eram chamados os noivos na cultura judaica. Havia um período longo de noivado, e durante esse período eles eram chamados de marido e mulher, mas obviamente ainda não de forma oficial, só depois que eles fizessem a cerimônia final é que iriam oficializar esse casamento. Mas já havia um de marido e mulher. Por isso que era algo tão sério, por isso que José se preocupou, com medo de Maria ser apedrejada, com medo de Maria sofrer a pena máxima. E José então queria fugir para não infamar. Então o Espírito Santo consola José, dizendo: José, o que nela foi gerado é do Espírito Santo, portanto não temas. Deus não se preocupou apenas com a situação macro, mas se preocupou inclusive com a vida de José, com toda aquela preocupação dele. É um amor que cuida, é um amor que salva acima de tudo. Versículo de número 21. Dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Meus irmãos, aqui está o significado máximo do Natal. Meus irmãos, saibam de uma coisa: o Espírito Santo de Deus fica profundamente triste, entristecido, quando vê a igreja, quando vê os crentes enamorando-se com a figura do Papai Noel. Pastor, isso é exagero. Meus irmãos, eu me importo com o que Deus pensa, e vou expor de novo. Quando um crente valoriza essas figuras, está valorizando aquilo que concorre com a pessoa de Cristo, porque Natal é a pessoa de Cristo, e não somente a pessoa de Cristo, mas a sua obra, diz respeito ao seu amor, diz respeito à salvação. Ele será chamado Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. E quando nós damos atenção para aquilo que foi criado culturalmente, para desviar a atenção dessa obra tão maravilhosa, nós estamos coadunando, nós estamos contribuindo com esse tipo de filosofia que é o foco da pessoa de Cristo. O nascimento de Jesus revela o amor de Deus, revela o quanto Ele nos ama, porque revela que Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, para nos salvar de nossos pecados. Jesus é uma palavra, da onde vem a palavra grega Jesus, que é uma tradução da palavra hebraica de Josué, e Josué significa salvação, ou Deus salvando o seu povo. E Josué de fato prefigurava então esse é o atributo revelado através do nascimento de Cristo, o atributo da salvação. Então, em primeiro lugar, revela o seu poder, em segundo lugar, revela o seu amor, e em último lugar, revela a sua fidelidade, porque Deus prometeu através dos profetas, em Isaías capítulo 7, 14, por exemplo, a respeito do nascimento do Messias através de uma virgem, e ele cumpriu a sua promessa. Versículo de número 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Deus conosco. Deus prometeu isso através do profeta, e Deus cumpriu isso através do profeta, através da vinda de Cristo. Isso significa que Deus é fiel em todas as suas promessas, porque Deus não mente, Deus cumpre o que Ele promete. O nascimento de Jesus revela a fidelidade de Deus, revela o atributo de que Deus é fiel.
não só no que diz respeito ao cumprimento das profecias, mas no que diz respeito ao seu aspecto pactual, porque Deus fez um pacto com Davi. Deus prometeu para Davi que um descendente de Davi iria reger as nações com cetro de ferro. E ele cumpriu isso, ele cumpriu essa promessa, porque José, ele era descendente de Davi. Versículo 20: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, descendente de Davi. Agora você olha para o versículo de número 1, Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Deus é fiel em cumprir as suas promessas, inclusive as promessas pactuais. Os atributos de Deus revelados no nascimento de Cristo são o seu poder, o seu amor e a sua fidelidade. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.